E aí, pessoal do Fino, tranquilo? Aqui é o Luan, eu sou psicólogo clínico, eu tenho 31 anos, sou natural de São João de Meriti, Rio de Janeiro, e eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história, sobre a minha profissão e o que eu faço hoje em dia. O que é um psicólogo? O psicólogo é um profissional de saúde que trabalha tanto no âmbito da saúde mesmo e do social. É um profissional que busca aí, dentro da faculdade de 5 a 6 anos, se capacitar para trabalhar a saúde mental das pessoas, emocional, e auxiliar as pessoas nas suas demandas do seu dia a dia, do cotidiano. E a psicologia me ajudou muito na questão também LGBT, QIAP+, no sentido de poder abraçar outras pessoas. Dentro do meu estágio na Universidade Federal do Amazonas, onde me formei, eu tive muitos pacientes LGBTQIA+, que tinham muitos conflitos internos, conflitos com a família, com a religião. Então, acho que um pouco da minha experiência pessoal com a ciência ajudou bastante e tem ajudado muitas pessoas também. O LGBTQIA+, não é uma doença. Já saiu, muitos anos ali do DSM, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos, a questão do ser gay, enfim, como doença, como patologia, Então, a questão, e isso é muito complexo ainda para as pessoas antigas entenderem. E muitas pessoas LGBTQIA+, quando chegam ao consultório, chegam com muitos conflitos de autoaceitação. Então, trabalhar essa questão é muito rico e muito interessante. A gente vai ali desmistificando, lançando certas dúvidas sobre suas certezas para desfragmentar essa questão social e ali ele ter um novo sentido daquilo que ele realmente é e o que ele pode vir a ser. Os motivos e os contextos que faz uma pessoa LGBTQIA+, procurar ajuda psicológica, além da parte, como todas as pessoas procuram, seus conflitos, psicopatologias como depressão, ansiedade, só que realmente, parando para pensar, tem uma pitada a mais. A gente vive num contexto social brasileiro, cultural, que é bem preconceituoso, racista, misógino, homofóbico, enfim. Então, a nossa população, a nossa comunidade sofre muito com isso. E a psicologia está aí para cooperar, para que as pessoas realmente se aceitem, se amem em primeiro lugar. E uma coisa que eu percebo muito dentro da clínica é que muitas pessoas LGBTQIA+, eles ficam, entram em estado de depressão, de ansiedade, porque necessitam da aceitação de terceiros para ser quem eles são. E isso não é necessário. O importante é o seu auto-amor. Falar de adoecimento psicológico em relação à sociedade é muito relativo. Não tenho como afirmar de fato isso, mas a sociedade em que vivemos, de fato, ela corrobora para o adoecimento mental, psicológico e as demandas sociais também e políticas que vivemos hoje cooperam bastante para o adoecimento. Uma das minhas pautas que eu trabalho é com pessoas vivendo com o vírus HIV. Vale lembrar que viver com o vírus HIV não é ter AIDS, certo? É muito importante que uma pessoa, seja ela LGBTQIA+, seja heterossexual, trabalhe o seu psicológico dentro do possível, pelas questões do estigma do HIV. Sabe-se que o HIV, ele carrega sobre si um estigma social muito grande de preconceito, onde tem um tabu do sexo sobre tudo isso, uma sociedade muito religiosa. E uma pessoa LGBTQIA+, que já sofre preconceito no seu dia a dia e ter sobre ela mais essa carga do vírus HIV, carga que eu digo, carga mental, psicológica, social, eu costumo dizer que realmente é um ponto a mais ou um ponto a menos para adoecer essa pessoa, de fato. Em relação à informação e ao HIV, eu costumo dizer que ainda falta informação. Hoje, em pleno século XXI, 2022, ainda existe populações, ou parte da população, que estão segregadas e muitas vezes isoladas socialmente e culturalmente. A grande mídia hoje trabalha realmente visando
o lucro. E infelizmente as políticas públicas hoje no nosso país, elas não têm como foco principal trabalhar nem essa população e nem a questão do HIV, infelizmente. Então eu acho sim que as informações, a informação, como posso dizer, a publicidade de modo geral, né, os programas, está faltando muito ainda. Por exemplo, a grande maioria das pessoas hoje no Brasil infectadas com o vírus HIV são pessoas negras e pessoas que vivem em periferia. Então, a gente que vive numa situação um pouco mais confortável talvez, tem acesso à internet, acesso à televisão, à rádio, mas pode ter certeza que tem pessoas que não têm esse acesso e quando vem alguma propaganda é uma linguagem que talvez não é tão acessível a elas, infelizmente. A informação tem que começar das escolas e da família. Infelizmente também, eu falo muito infelizmente porque realmente é infelizmente, a gente vive uma questão cultural e religiosa muito pesada no nosso país, que é tabu falar de sexo, é tabu falar de certas coisas dentro de casa, e a escola tem esse dever sim de trabalhar essa educação sexual. Lembrando que educação sexual não é ensinar o jovem a fazer sexo, é sim alertá-lo sobre as ISTs, sobre o próprio HIV, alertar a maneira correta de se precaver das doenças, dos medicamentos, do uso do preservativo. Então eu acho que deveria sim ser trabalhado com mais força a educação sexual nas escolas, sim. Hoje em dia é possível sim viver com o vírus HIV e ter uma boa qualidade de vida, né? Como eu falei no começo da entrevista, as pessoas ainda em pleno século XXI, 2022, têm alguns tabus e têm alguns pensamentos arcaicos lá dos anos 80, 90, tive aquela imagem, né, de muitos famosos que morreram pela AIDS e ainda pensam assim, né? Então, é possível sim. Posso até me arriscar a dizer que uma pessoa vivendo com HIV hoje vive até mais do que uma pessoa que não vive com HIV. Porque a pessoa que vive com HIV está sempre fazendo exames, sempre tendo uma rotina ali de acompanhamento médico, que é uma coisa que, infelizmente, as pessoas que não vivem quase não fazem. Só vão procurar o médico quando estão realmente doentes, em última instância. E a pessoa vivendo com HIV, não estou dizendo que é uma vantagem, mas estou dizendo que realmente é possível ter uma qualidade de vida muito boa, trabalhando a parte fisiológica, patológica e a parte também psicológica aí, em todo um conjunto. Acompanhamento psicológico hoje em dia é uma necessidade. É uma necessidade. Eu acho que se todos nós trabalhássemos o nosso psicológico, fizéssemos psicoterapia, estaríamos num mundo bem mais tranquilo, bem mais harmonioso para se viver. As pessoas vivem em conflito com suas próprias questões e muitas das vezes descontam no outro, estão por aí arraigando raiva, estão por aí plantando discurso de preconceito, de raiva, de falta de amor. E quando você aprende dentro da psicoterapia que você precisa amar a si, né? Amar você em primeiro lugar, tudo fica mais bonito, mais legal, porque quando você consegue se amar, se dar o seu valor, você consegue de fato amar o outro, você consegue de fato ter uma vida melhor. E pessoas com psicoterapia em dia são pessoas que, costumo dizer, me arrisco a dizer, são pessoas que geralmente vão arrumar menos problemas. Então, as características de alguém que precisa procurar uma ajuda psicoterápica, ela, na verdade, a meu ver, todo mundo precisa. Mas, de fato, se você tem algumas questões mal resolvidas com você, se existe algum comportamento que prejudica o seu dia a dia, a sua vida social, a sua vida sexual, até realmente sua vida também religiosa, você pode sim e deve, né, procurar ajuda psicológica e quebrar também esse tabu. Fazer terapia não é coisa de louco. Fazer terapia é coisa de pessoas que têm coragem para se conhecer. E ter coragem para se conhecer é que falta para muitas pessoas. Então, pessoal, eu trabalho hoje com terapia online. O meu público-alvo são pessoas vivendo com HIV. Então, atendo adolescentes e adultos. Quem quiser me encontrar, pode ir lá no Instagram, @luan.psi. No meu Instagram tem várias matérias interessantes, legais. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por lá. Lá tem um link para o meu WhatsApp, para o meu e-mail. Eu estou à disposição de vocês. E se quiserem aí também falar sobre outras coisas, também pode me procurar que a gente está à disposição.